E aí, tá tudo bem com você? Eu sou Alex Soares e esse é o canal Tudo de Bom, o seu suprimento nerd. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Relógio do Juízo Final, a saga da DC Comics, escrita por Geoff Johns e magistralmente ilustrada pelo Gary Frank. Vamos fazer a nossa análise geral sobre o capítulo 1 e abordar algumas coisinhas, algumas referências que foram pinceladas na história. Então, vai ter spoiler do capítulo 1. Então, antes da gente começar, deixa aquele like bacana para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Qualquer coisa é só clicar nesse camaradinho aqui do lado, ó, nesse botãozinho aqui. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. A gente está sempre trazendo alguma coisa bacana para você. Se inscreve nas nossas redes sociais, é muito importante porque lá agora mesmo está acontecendo alguma coisa e você está perdendo. Então, não marca a toca. A gente tem até conteúdo pro IGTV. E por último, mas não menos importante, compartilhe esse vídeo com pelo menos um amigo seu. Vai ser muito bacana e vai ajudar a gente de uma forma que você nem imagina. Mas chega de lenga-lenga e vamos para o que te interessa. Eu vou começar dizendo que tinha um tempo que eu não acompanhava quadrinhos regularmente. Essa série me chamou a atenção. E sim, eu sou uma das pessoas que torceu o nariz quando essa série foi anunciada. Para quem caiu de paraquedas aqui, a série Relógio do Juízo Final, em inglês Doomsday Clock, traz de volta os personagens da série Watchmen, de Alan Moore e Dave Gibbons. Só que ela faz esses personagens interagirem com os personagens clássicos da DC Comics, Superman, Batman e etc. Ela se passa na esteira da revista One Shot DC Renascimento e apresenta uma conclusão ao arco O Bottom, publicado nas histórias do Batman e do Flash. Tá, mas apesar de eu ter torcido o nariz para essa história, eu confesso que eu também fiquei curioso, pelo menos um pouquinho, para saber o que poderia sair daí. E aqui estou eu. A série foi concebida como uma série mensal em 12 capítulos. Ela foi lançada em novembro de 2017 nos Estados Unidos. Porém, ela começou a enfrentar atrasos. Tanto que agora, por exemplo, hoje nós estamos gravando esse vídeo no dia 10 de julho. Nos Estados Unidos ainda está na número 10. Isso acabou causando um certo impacto nas revistas de linha da DC Comics. Ela deveria se passar um ano no futuro e quando ela terminasse, os acontecimentos pregressos a ela teriam acontecido nesse intervalo. Porém, com esses atrasos, não foi o que aconteceu. Assim sendo, a previsão de encerramento é lá para dezembro desse ano ainda. Bom, sem querer querendo, eu já dei uma dica do que vocês deveriam ter lido antes de ler Relógio do Juízo Final. A série original Watchmen, de Alan Moore e Dave Gibbons, a One Shot DC Renascimento e o arco O Bottom, do Batman e do Flash. Bom, vamos só resumir o que se passa nesse capítulo 1. Basicamente, o plano do Ozymandias no final de Watchmen foi descoberto por causa do diário do Rorschach. Então, tudo o que ele construiu desabou. Tudo voltou para o status que estava antes da explosão de Nova York, com os Estados Unidos e a União Soviética prestes a disparar mísseis nucleares em cima do outro. O Rorschach liberta dois personagens inéditos, dois criminosos, o Mímico e a Marionete. Descobre-se que ele está trabalhando com o Ozymandias com o intuito de descobrir onde está o Dr. Manhattan, convencê-lo a salvar o mundo e trazê-lo de volta. Claro, esse não é o Rorschach original. Ele é alguém que assumiu o manto do personagem. A história, ela basicamente não é uma história com ação. Ela meio que segue a cartilha da série original. E aí vai a minha crítica à edição brasileira da série. A Panini, ao invés de utilizar a capa original, né, da edição número 1,
ela acabou utilizando uma capa alternativa, que foi essa. Tá, eu entendo que a capa com o Superman pode atrair mais vendas, mas ela não colocou nem no miolo. No final do capítulo 1, tanto na edição americana quanto na edição brasileira, aparecem capas alternativas das edições que estão por vir. Ela poderia ter colocado essa capa ali, ou como uma introdução à história. Mas por que isso é um pecado? Porque em Watchmen, a capa é como se fosse o primeiro quadrinho da história. Apesar de ser uma história praticamente sem ação, eu gostei do enredo que foi proposto pelo Geoff Johns. É uma história tensa. Ele mostra como é que o mundo está totalmente desunido, realmente caminhando para o fim. É, literalmente, uma questão de tempo até as bombas voarem. A arte do Gary Frank merece um destaque à parte. Tá espetacular. E as cores, com os processos modernos de colorização, fazem a experiência ser ainda melhor. O Gary Frank se utiliza do mesmo modelo utilizado pelo Dave Gibbons, de 9 quadrinhos por página. Inclusive, o layout da página 1 do capítulo 1 é o mesmo layout da primeira página do capítulo 1 da série original. Geoff Johns mostra que ele sabe criar uma história envolvente. Ele se utiliza de referências à série original, traça paralelos e não da mesma forma que Alan Moore, mas ele faz de uma forma competente aquela questão de uma leitura em camadas, com várias coisas em diferentes camadas acontecendo e te dando uma experiência muito maior do que você numa primeira leitura poderia imaginar. Ele gosta de salpicar as referências em vários pontos da história. Logo na capa da edição americana e na primeira página, nós temos um personagem segurando uma placa que diz "The end is here", né? O fim chegou. É uma referência clara à série original, onde o Rorschach carregava a sua placa, né? O fim está próximo. Em meio a todas as manifestações populares, as notícias fervilhando, né, de que os governos não estão mais unidos, de que a Rússia invadiu a Polônia, tal pessoal na rua tentando invadir o edifício do Adrian Veidt. E na hora que isso está acontecendo, tem uma narração falando: esse é o pesadelo americano. Isso também é uma referência, mais especificamente ao capítulo 2 da série original, quando o comediante e o Coruja estão lidando com uma manifestação durante a greve dos policiais, e o Coruja se pergunta: o que aconteceu com o sonho americano? E o comediante responde: o que aconteceu com o sonho americano virou realidade. Você está olhando para ele. Na cena do presídio, né, na introdução do Mímico e da Marionete, nós vemos como é que o Rorschach a presença dele ainda instiga medo nos criminosos. Geral tem medo do cara, velho. Até a própria Marionete tem um certo receio, porque o Rorschach original tinha falado que ia julgar ela no fosso do elevador se encontrasse com ela de novo. E ele tem que mostrar que ele não é o Rorschach original. Como é que ele faz? Ele mostra que ele é negro, tirando a luva. Como a identidade do Rorschach original tinha sido exposta, como sendo o Walter Kovacs, um cara branco ruivo, né? Ele só precisou mostrar a mão dele, mostrou que ele é um cara negro, ela viu que ele não era o Rorschach original. Uma coisa que não adianta, não vai sair da minha cabeça. O Mímico e a Marionete são versões desse universo do Coringa e da Arlequina. Sim, os personagens de Watchmen são versões dos personagens da Carlton Comics, né? O Dr. Manhattan é o Capitão Átomo, o Ozymandias é o Thunderbolt, o comediante é o Pacificador, o Coruja é o Besouro Azul, a Espectral é a Sombra da Noite. E o Rorschach é o Questão. Mas eles também têm certos elementos dos personagens do universo tradicional da DC Comics. O Dr. Manhattan, de certa forma, é o Superman desse universo. O Rorschach e o Coruja, ambos têm elementos do Batman. A Espectral, de certa forma, também tem elementos da Canário Negro. Então, é coerente que o Mímico e a Marionete sejam versões do Coringa e da Arlequina. A Marionete tem certos comportamentos, apesar de ser mais lúcida, que lembram a Arlequina. E o Mímico? O cara é doido, igual o Coringa. Ele é tão doido que ele arrancou a própria língua, cara. Isso é ou não é ser doido igual o Coringa? Ainda nessa sequência da fuga da prisão, nós vemos uma coisa. O Rorschach vai libertar um casal na prisão.
Na série original era o casal Coruja e Espectral que foram à prisão para libertar o Rorschach. Um outro detalhe interessante, o Rorschach está usando um carro a gasolina. Quem leu a série original sabe que carro a gasolina é praticamente peça de museu. São poucos os que existem. Os carros praticamente em sua totalidade são elétricos. Qual o motivo do Rorschach estar usando um carro a gasolina? Na evacuação de Nova York nós temos mais uma referência à série original. O presidente é tratado como presidente Redford. Na última sequência, quando o Seymour está conversando com o editor do New Frontiersman, ele diz para o editor Robert Redford que ia se candidatar às eleições presidenciais em 1988. Só que muita gente associou a Ronald Reagan, mas não, era Robert Redford. É interessante que, além da sigla RR, tanto Ronald Reagan quanto Robert Redford trabalharam como atores em filmes de faroeste. Lembra que eu falei da questão das camadas? O Geoff Johns, ele se utiliza disso bastante nessa história. Por exemplo, as armas imaginárias do Mímico. Ou na hora que o Rorschach, o Mímico e a Marionete chegam a Nova York e abandonam o carro, você vê uma pasta, provavelmente a pasta do Dr. Malcolm Lang, o psiquiatra que tentou cuidar do Rorschach na série original. Ela provavelmente é a pasta do Malcolm Lang porque você vê a borda de um teste de Rorschach saindo ali do meio dos papéis que estão dentro da pasta. É interessante que a história caminha de forma que você fica achando que o Rorschach está trabalhando com o Coruja na hora que eles chegam na base, no ninho da Coruja. Só que não, é com o Ozymandias, que está com um mini Bubastis. Tudo isso, as armas imaginárias do Mímico, a pasta do Malcolm Lang largada no chão, a pequena Bubastis, tudo isso mostra a preocupação do Geoff Johns de utilizar-se dos mesmos recursos narrativos que o Alan Moore usou na série original. Nada é mostrado por acaso. Tudo tem uma importância, mesmo que seja ínfima. Ela pode não significar nada para uma trama aqui, mas ela tem uma ligação com outra trama, aquela questão dos níveis que eu falei. O objetivo do Ozymandias está claro, ele quer limpar a cagada que ele fez, quer salvar o mundo. Esse Rorschach, apesar da gente não saber, realmente não ter uma confirmação de quem ele é, existem teorias. Eu não vou soltar aqui quem ele é, porque apesar de tudo eu vou manter os spoilers só na edição 1. Mas esse Rorschach, ele é totalmente diferente do Rorschach original. Ele não anota nada, ele fala que isso é perigoso. Ele, de certa forma, até tem o quê de um humor negro ali com ele. Aquela coisa dele não saber qual caminho que ele vai seguir, que o relógio dele está atrasado. Aquilo ali passa um certo humor negro, uma coisa que é bem diferente do Rorschach original. O próprio Ozymandias fala que o Rorschach original era intransigente, previsível, e que esse é outra coisa totalmente diferente. Tá, a história praticamente só se passou no universo de Watchmen. O único momento em que nós temos o universo tradicional da DC Comics é no final, com o Superman tendo o pesadelo, sonhando com a morte dos pais. O que é um fator interessante, porque a morte dos pais na juventude foi instituído nos Novos 52. O Superman pré-Novos 52 teve os pais presentes em grande parte da sua vida. E é claro que temos para fechar a história em si aquele recurso que o Alan Moore usava na série original. O título da história é sempre o trecho de uma citação maior que ele coloca no último quadrinho. Mas também não poderia ser o Watchmen sem os apêndices. O apêndice da edição número 1 é justamente o conteúdo da pasta que foi deixada no chão após a fuga da prisão. E o que tem dentro dessa pasta? Tem alguns recortes de jornal, por exemplo, a primeira página do New York Gazette, que expõe a farsa do Adrian Veidt, e tem data de 2 de novembro de 92. Ou seja, tinha uns 20 dias que a merda foi parar no ventilador. Tem um recorte da matéria de jornal falando sobre o impasse a que chegaram as negociações sobre o fim das armas nucleares. Tem um recorte falando sobre o diário de Rorschach. Esse diário é da revista Nova Express. Essa foi a revista que na série original denunciou o Dr. Manhattan
por causar câncer nas pessoas próximas a ele. Inclusive, essa matéria é assinada por Doug Rolfe, que foi o cara que escreveu a matéria sobre o Dr. Manhattan. A gente descobre aí o que aconteceu com o Seymour. Foi espancado, provavelmente pelo Adrian, para encobrir o plano dele, já que o diário do Rorschach sumiu. Um outro detalhe importante é o obituário de Byron Lewis, que morreu em 11 de outubro de 92. Mas quem é Byron Lewis? Byron Lewis era o Mariposa, herói que fez parte dos Minutemen. No meio disso tudo também tem um recorte de uma propaganda de um relojoeiro. Claramente isso era do Rorschach, que era para ele procurar esse relojoeiro para consertar o relógio dele que vivia atrasando. E tem também o recorte da propaganda de um alicate. Eu não entendi o que isso está fazendo ali. É uma referência ao alicate que o mímico usou para arrancar a própria língua? Por que isso estaria ali? Eu realmente não entendi essa. E para fechar, eles mantiveram a quarta capa idêntica à quarta capa da edição americana. Aparentemente eles vão reproduzir o mesmo efeito que foi utilizado na série original, onde cada capítulo avançava 1 minuto em direção à meia-noite. Na série original, isso era uma referência à guerra nuclear. Nessa, nós temos o símbolo do super-homem, ou seja, é o embate entre o Dr. Manhattan e o Superman. Resumindo, eu achei esse primeiro capítulo tudo de bom. Você realmente consegue enxergar aí uma continuação de Watchmen. Como que vai ser a ligação com o universo tradicional da DC Comics? Essa é outra questão, que a gente só vai descobrir nos próximos capítulos. E como eu tinha dito antes, né? Nesse vídeo a gente só ia tratar do capítulo 1, apesar de eu já ter lido até o capítulo 10. E sim, eu recomendo a leitura. E você, o que você achou dessa edição? Achou mais alguma referência que nós não falamos aqui? Deixa aí embaixo nos comentários, estou curioso para saber. Como esse vídeo está sendo publicado com um atraso tremendo, igualzinho à série americana, nós vamos subir junto o vídeo do capítulo 2. Para assistir ele, é só você clicar aqui. Então, até o próximo vídeo e tudo de bom para você!